E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dando uma pausa aí nas reviews dos primeiros episódios, das primeiras impressões dos novos animes da temporada. A gente fala sobre o 9º capítulo de Under the Green Light, que saiu aí no dia 5. E pra quem não lembra, no capítulo anterior, se você quiser lembrar mais, você pode assistir meu vídeo, mas no capítulo anterior terminou com o Jin brigando com um homem que a gente tinha acabado de conhecer, mas que era super arrogante e falava algumas coisas estranhas pra ele em relação à empresa pra qual eles trabalhavam. Nesse capítulo a gente tá vendo os dois seguranças, os dois subordinados do Jin no café onde o Matthew trabalha, né, o café da Alex, e eles estão arrebentados, eles tiveram a cara quebrada, assim, eles foram surrados, eles estão tudo machucado e a Alex recebe eles preocupadas e vai prestar alguns primeiros socorros. O Matthew também dá um remédio pra eles pra ajudar a diminuir a dor e o inchaço. Então eles vão ser tratados pelos dois e perguntam, né, preocupados, meu Deus, o que aconteceu? Como é que vocês ficaram assim? E a resposta deles é que o chefe deles nos últimos dias não tem estado de bom humor e que por isso ele acabou descontando neles. E cara, não tá certo. A Alex vai dizer, né, que isso não é certo, que tá errado, ele não deveria tratar os dois assim, mas eles dizem que é até uma honra apanhar desse jeito pro chefe deles. Eles falam que é um prazer trabalhar pro chefe deles, que pessoas como eles, que estão sempre correndo risco de vida nesse tipo de trabalho tão perigoso, provavelmente já estariam mortos em alguma confusão na rua se não fosse graças ao chefe deles. O chefe deles, no caso, o Jin, ele participou de uma organização que tava à beira do desastre, né? Tava tendo uma briga interna de interesses e ele entrou nessa organização, meio que conseguiu dar a volta nisso e conseguiu dar a volta em todos os problemas dela, né, da construtora, e conseguiu fazer ela se reerguer novamente. A partir de então, eles construíram várias cadeias de hotéis, vários centros comerciais, todo tipo de estrutura, e o império dessa construtora, dessa organização foi crescendo mais e mais, se tornando o grande império que ele é hoje. Eles ficam todos deslumbrados com essa história, né? Mas a Alex então vai perguntar, nossa, incrível, mas por que vocês estão me contando isso? Enquanto o Matt só diz, continua que eu quero saber mais. Eles ainda contam sobre quando o chefe dele estava envolvido com outras gangues e outras organizações e que existem várias histórias em volta dele, né? Eles falam sobre negócios, que se tu precisa de negócios, tu tem que conversar com ele, com o Jin, que ele vai saber te guiar e te dar a direção certa. Eles falam também sobre as brigas com 1 contra 30 pessoas, 1 contra 380, as lendas são cada vez maiores e assim ele acabou se tornando em uma lenda entre essas pessoas. Inclusive, as outras gangues e organizações passaram a ter muito respeito por eles, então o que eles entendem? Como tu não vai se sentir honrado de apanhar para um cara que é excelente em brigas, excelente em negócios, que se tornou uma lenda tão popular entre os subúrbios, e eles se sentem assim glamurosos de poder falar que o Jin é o chefe deles, além, é claro, de ele ser muito bonito. Eles falam ainda como o Jin é um cara impressionante, só que a Alex não concorda tanto, tipo assim, como ele pode ser tão impressionante e tratar os funcionários dele assim? Não tem explicação, ele não pode agir dessa forma. E eles vão explicar então que o chefe dele estava de muito mau humor por causa que eles tiveram que ficar ligando constantemente pra ele, e eles não entendem o que ele fazia de tão importante naquela hora que ele não podia atender e não podia parar. E o Matthew começa a lembrar, porque é bem a hora que ele e o Matthew estavam juntos já no Pega Pra Capar, lá no estúdio do Matthew, mas é óbvio, né, que ele fica quieto, ele não conta nada pra ninguém. Então um dos seguranças, né, agradecido pela Alex e o Matthew terem tratado ele tão bem, vai dizer, olha, inclusive desculpa por a gente ter achado que tu era um policial lá no museu e ter te tratado daquela forma. Lá nos primeiros capítulos, né, eles pedem desculpa e dizem, olha, tu pode me tratar como um irmão mais velho, agora que eu não sou muito esperto, não tenho muita coisa pra ajudar, mas o que eu puder te ajudar eu vou fazer, o que eu puder te responder, tirar alguma dúvida eu faço. E o Matt vai se aproveitar, então ele vai dizer, já que tu falou, tem uma coisa que eu tô curioso, eu quero saber sobre a tatuagem que o Jin tem nas costas, porque ele tem tatuado o nome da organização nas costas dele, e ele diz que ainda parece ter sido feito com um objeto afiado e não uma tatuagem normal, aquilo
parece ser uma cicatriz. Isso deixa o guarda-costas surpreso, tipo, como que tu sabe que ele tem essa cicatriz? E ele vai dizer que o Jim aceitou ser o modelo dele pro trabalho dele da faculdade. A reação de todos, inclusive da Alex, é completamente confusa ao entender que aquele cara aceitou ser modelo de um jovem como o Matthew, mas eles não vão muito longe nesse assunto, né? A Alex, inclusive, fica feliz por ele finalmente ter um modelo, mas diz que tá muito assustado por imaginar que ele tenha uma cicatriz no lugar de uma tatuagem. E ela pergunta se é comum as pessoas da organização deles fazerem isso, mas ele diz que não, que é uma coisa que apenas o chefe deles fez. Eles contam que há algum tempo atrás, algumas pessoas se envolveram e tentaram usar o Jim para fazer algumas ações, algumas trairagens com a organização deles, né? Isso, inclusive, é aquele homem de cabelo loiro que a gente viu no capítulo anterior. Ele foi responsável por tentar tomar algumas coisas da organização, por tentar usar o Jim para fazer isso, e o Jim, ele foi então expulso porque a organização tratou ele como traidor a partir do momento em que acreditou que ele estivesse envolvido nisso. E para ele então poder provar a lealdade dele, ele decidiu fazer essa cicatriz. Foi um desses seguranças, inclusive, que rasgou a pele dele para escrever aquilo, escreveu o nome da organização com um bisturi, e a cena é bem densa. Os quadros, os painéis são bem intensos, puxam por um tom mais escuro, vermelho e preto nesse momento, e a gente vai ver então o Jim sofrendo com a dor, mas pedindo para ele não parar, para ele terminar logo. E o segurança fala, né, como aquilo foi o jeito do Jim provar a lealdade dele. Afinal de contas, uma tatuagem, existem algumas formas de tu remover, mas uma cicatriz não tem forma alguma de tu remover, a não ser que tu tire toda a pele do lugar. E aquela foi a maneira dele provar para a organização que ele, de agora em diante, ele sempre iria fazer parte apenas da organização e que ele não tinha interesse nenhum de participar ou de traí-los. Inclusive nem se ele quisesse, porque outras organizações nunca receberiam ele, porque ele tem aquela marca no corpo, né? E isso é um símbolo de lealdade muito intenso. Ele nunca seria bem visto por outros lugares, então ele acaba dessa forma se colocando preso à organização dele agora. O segurança ainda faz um alerta ao Matthew e ele diz que se o chefe deles aceitou ser o modelo, ele precisa ter uma coisa em mente, que dali pra frente, a partir do momento em que ele se envolve com o Jim, a vida dele não vai ser mais a mesma, que ele pode inclusive ser só um passatempo, só uma brincadeirinha pro Jim, e que ele tem que saber disso. Mas ele fala que se isso incomodasse ele em algum momento, ele não teria nem começado. Ele ainda pede pro segurança fazer um favor, entrega uma chave a ele e pede pra ele entregar essa chave ao Jim e dizer que ele vai estar esperando no estúdio dele e que é pra ele ir assim que ele puder. E assim acaba o capítulo, né? Deixando isso em aberto. Provavelmente no próximo capítulo o Jim deve pegar a chave e encontrar com ele, e a gente deve ter essa discussão, a gente deve ter mais cenas de sexo e talvez também alguma conversa sobre a cicatriz, sobre o passado do Jim. Eu não sei o quanto ele já vai estar disposto a falar ou se abrir em relação a isso com o Matthew, mas deve levar mais tempo, né? Na real, o Matthew deve ser tratado de uma forma nada agradável nesses primeiros momentos ainda. Principalmente se a gente considerar o fato de que o Jim deve estar de muito mau humor por causa de toda a situação dele com aquele cara loiro lá na organização, que deve ter deixado ele muito irritado, e eu não duvidaria nada que a história fizesse com que o Jim descontasse isso no Matthew. Deixa aqui nos comentários o que você achou do capítulo 9, se você tá gostando da comic, as suas expectativas. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like no vídeo porque ajuda bastante, me segue nas redes sociais, eu sou @Guto no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!